Tá bom, sem problema. Eu vou só desligar aqui o som para não interferir aí com a tua... Tá. Posso iniciar então, né? Eu vou apresentar então a segunda parte, uso de si, né? Que é mais ou menos onde, quer dizer, é onde a Rafa parou, né? E a discussão estava acontecendo. Então, vou puxar o início do capítulo com essa... Ele vai na raiz da questão, né? Já indo para os termos uso e usar. Se alguém tiver alguma coisa para falar, pode me interromper, viu? Porque eu não estou vendo muito aqui a câmera. Diz ele, os termos uso e usar cumprem no pensamento estoico uma função tão central que torna-se possível afirmar que, em última análise, o estoicismo é uma doutrina da vida. Na investigação que dedicou a esse assunto, Tomás Beinatou mostrou que o tema do uso, especialmente do uso dos próprios membros por parte do animal, se cruza com o oikeusis da apropriação ou da familiarização de si para consigo, cuja importância fundamental na ética estoica há tempos é conhecida dos estudiosos. Ela é o início e o fundamento da ética estoica. Aqui ele faz uma passagem, né, Diógenes Laércio nos transmitiu o essencial daquilo que sabemos sobre a doutrina da oikeosis. O primeiro impulso do ser vivo tem em vista conservar a si mesmo, pois a natureza desde o início o tornou familiar a si mesmo, conforme afirma Crisipo no primeiro livro do Tratado sobre os Fins, afirmando que para todo ser vivo a primeira coisa familiar é sua constituição e a consciência que tem dela. Não seria verossímil realmente que um ser vivo possa tornar-se estranho a si, nem que a natureza que o gerou possa torná-lo estranho e não familiar a si. Portanto, não se pode deixar de afirmar que, ao constituí-lo, a natureza o tornou familiar a si mesmo. Por isso ele está propenso a rejeitar aquilo que o prejudica e a buscar aquilo que lhe é familiar. É nesse ponto que o conceito de uso aparece em função decisiva. A prova de que os animais possuem a sensação de seus membros consiste, sugere Hierocles, no fato de que eles conhecem sua função, sabem qual é a sua função e dela fazem uso. Assim, entre aspas, os animais dados alados percebem que suas asas são adaptadas e predispostas ao voo, e para cada uma das suas partes de seu corpo percebem que as têm, e ao mesmo tempo, qual é o seu uso. E Hierocles continua, é provado que percebemos de algum modo nossos olhos, nossas orelhas e as outras partes do corpo pelo fato de que, se queremos ver algo, voltamos para os mesmos olhos, não as orelhas. Quando queremos escutar, aguçamos as orelhas, não os olhos. E se queremos caminhar, não usamos para isso as mãos, mas os pés e as pernas. Uma passagem de Galeno, que tradicionalmente tem o título de Uso Partium, insiste no caráter decisivo do uso para compreender a função de cada parte do corpo. Na primeira vez em que vi essa estranheza, escreve ele a propósito da tromba do elefante, pensei que tal parte fosse supérflua e inútil, quando me dei conta de que o elefante a usa como uma mão. Ela seria inútil, e a natureza, ao fazê-la, não se teria mostrado verdadeiramente engenhosa, mas considerando que o animal realiza, graças a ela, ações utilíssimas, ela é útil e nos revela a arte da natureza. Tendo aprendido em seguida que o elefante, quando se encontra em um rio profundo ou em um lodaçal e seu corpo está inteiramente imerso na água, ergue a tromba e dela se serve para respirar. Reconheceu a previdência da natureza
não só porque traz bem dispostas todas as partes dos animais, mas também porque eles ensinou a fazer uso delas. Aqui eu tenho uma parte que ele cita o Sêneca, que então nessa questão da própria natureza ter a sua auto-engenharia enquanto consciência de si mesma, também essa capacidade inata que a natureza ela mesma ela deixa o ser acontecer, tipo assim, tudo aquilo que é, né, essa ontologia direta da natureza, digamos. E aí ele fala do Sêneca aqui como o fato de que eles movem seus membros em relação à natureza, né, os animais, como se para isso tivessem sido instruídos. Não há nenhum que não mostre agilidade com respeito aos próprios membros. O artífice maneja com facilidade seus instrumentos. O piloto manobra com destreza o navio. O pintor encontra logo, entre muitas variadas cores que tem em frente a si, aquelas que lhe servem para retratar a semelhança e passa sem dificuldade com o olhar e com a mão da cerca para a obra. Da mesma maneira, o animal está pronto em todo o uso de si. Olhamos com admiração os que sabem dançar, pois sua mão está pronta para expressar coisas e afetos e seus gestos igualam a velocidade das palavras. Aquilo que a arte ensina a esses, isso o animal recebe da natureza. Nenhum animal move com dificuldade seus membros. Nenhum hesita no uso de si. Eu não sei, Nuno, mas aqui dá a sensação que ele está falando bastante de, tipo, das técnicas, né, dos artifícios, tipo, o quanto também a gente demora para adquirir uma técnica, né, seja pela pintura ou pela... Não sei se faz sentido isso, mas vem dessa forma para mim. Sim, é um pouco isso e também sublinhando essa noção que há uma relação que o uso constitui uma relação que não é uma relação de conhecimento. Ou seja, Uhum. não é simultaneamente uma relação em que se usa uma coisa exterior a nós mesmos, não é apenas esse tipo de relação, e ao mesmo tempo não é uma relação teórica. Ou seja, aqui a ideia é que há uma certa, nessa parte sobre o Sêneca, ele sublinha uma certa relação entre familiaridade, relação e uso de si, justamente para sublinhar nesta noção de familiaridade algo que nós, desde logo, temos notícia e que sabemos usar imediatamente. Ou seja, não há uma aprendizagem do uso do próprio corpo, por exemplo. E é isso que os animais sabem usar o seu próprio corpo. Seria como se a sua própria constituição eles soubessem já, conhecessem já na forma do uso, não é um conhecer, soubessem usar já a sua constituição à partida. Ou seja, eles não precisam de aprender a usá-la. Quanto muito, no caso do humano, por exemplo, precisam aprender a refinar esse uso, não é? E moldar esse uso, etc. Mas imediatamente sabe usar o seu corpo, sabe respirar, sabe comer, sabe defecar, etc. Não precisa que o ensine. Aqui, esta noção de familiaridade, que não está apenas aqui no Agamben, mas está em outros autores, ele, quando fala do Heidegger, também fala disso, e remete para esta dimensão da casa, não é? Da oikos, e destes hábitos, do próprio hábito e do habitar, é justamente a ideia de ser algo que nos está muito próximo, não é? Que está tão próximo que nos está colado à pele. Os nossos hábitos, por exemplo, são um pouco isso. Quebrar um hábito nem sempre é fácil, porque é como se fosse constitutivo do nosso próprio ser. Então, esta ideia de familiaridade aponta justamente para isso, de uma certa proximidade, dessa capacidade, não queria dizer inata, mas dessa capacidade que todos os seres vivos têm de usar o seu próprio corpo não como objeto,
mas de fazer uso dele, de viver no fundo, não é? E esse viver coincide com o uso. No caso do Sen, que ele diz que o ser vivo tem a capacidade inata de usar de si, não é? Mas não sei se ficou mais claro. Podes seguir, Ricardo. Oi, acho que caiu aqui. Sim, sim, mas podes prosseguir, então. Voltou, agora voltou. Já voltou. Sim, beleza. O uso habitual, né? Que é isso que você está falando dos hábitos também, né? Tradição do aristotelismo que culmina na escolástica entende o uso como um sinônimo de energia e procura. Portanto, mantê-lo separado da potência ou do hábito, uso, escreve Tomás, significa o ser em ato de qualquer hábito. O ato de qualquer hábito e o uso da potência pertencem a quem? Ou aquilo quem? Pertence ao ato. Por isso o termo uso significa o ato e de modo nenhum a potência ou o hábito. Contra tal tradição é necessário pensar o ser em uso como diferente do ser em ato, e ao mesmo tempo restituí-lo à dimensão do hábito, mas de um hábito que, enquanto se dá como uso habitual e é, portanto, sempre já em uso, não pressupõe uma potência que deva, a certa altura, passar para o ato, pôr-se em obra. Não sei se deu para entender mais ou menos esta passagem. A ideia é que, tradicionalmente, os hábitos, por exemplo, o Aristóteles define a ética como uma espécie de disposição habitual, não é? E essa disposição habitual não é apenas ter hábitos, ou seja, ter um conjunto de comportamentos e seguir esses comportamentos como que automaticamente, mas constituir esses próprios comportamentos numa disposição, ou seja, uma disposição habitual. E isso significa passar esses comportamentos de potências a atos, não é? Apenas. Só que o que o Agamben está a procurar aqui dizer é que isso é um pouco estranho, porque um hábito, como nós sabemos, pode ser pensado apenas como tal, ou seja, não precisamos de pensar o hábito como essa disposição habitual, como essa passagem de uma potência a ato. O hábito está desde já a ser, e nesse sentido não implica essa passagem a ato. Como é que nós podemos compreender esse ser do hábito a partir da dimensão da potência? Não é? Ou seja, e restituir a essa dimensão um lugar próprio e com um significado próprio que não esteja dependente dessa passagem de potência a ato ou esse pôr-se em obra. Entendeu? Por exemplo, quando nós usamos o corpo, não usamos sequer muitas vezes conscientemente e, no entanto, isso é um hábito e é um uso do corpo. Não é? E não há nada aí que seja colocando em termos muito coloquiais, que seja depreciativo, ou que seja menorizável, ou que seja menos humano do que isso. Não é? Então, mais ou menos, é uma espécie de restituição de uma certa dignidade ao uso habitual e à própria dimensão de potencialidade e de poder que o Agamben está aqui a tentar debater. Não é? Nossa, muito interessante essa parte. Eu nunca tinha pensado nisso. Porque ele acho que recupera também a energia do corpo, né? Ele coloca em discussão a energia do corpo também, né? Energia ou energeia, o termo grego? O termo grego, isso. Okay. É justamente por isso, ou seja, a energeia é este ato, este pôr-se em obra. E o que ele diz é que talvez seja preciso repensar o hábito sem estar vinculado a esse pôr-se em obra, a essa energeia. Ou seja,
essa passagem ao ato. Podemos pensar o hábito apenas como potência. E o que é que ele quer dizer aqui, que vamos ver um pouquinho mais para a frente, não só neste contexto, mas em geral, é que em toda a potência também há, em todo o poder, há também uma espécie de não poder, não é? De impotência. Mas que em toda a potência há também mais potências, ou seja, quando se passa de potência a ato, há um investimento, não é o esgotamento da potência, como parece ser aqui, não é? Mas há também um investimento em novas potências. E, portanto, é preciso, e novas possibilidades, em novas potencialidades. Então é preciso pensar a potência a partir de si mesma e não como subordinada ao ato, a essa passagem ao ato. Uhum. Menorizada. Tá? Ou como se fosse um estímulo vindo externo também, né? Disciplinando esse corpo. Esse pode ser outro problema, que é justamente quando nós temos a cisão entre potência e ato e damos uma prioridade ontológica, não é? Ao ato, nós estamos basicamente a constituir uma relação de dominação e de subordinação, que depois tem uma tradução para o Agamben ética e política também. Ou seja, uma relação também de dominação. Então, o que ele está aqui também a pensar é justamente como pensar o poder, a potência, não é? Sem estar sujeito a uma relação de dominação. Entendi, legal. Voltando ao Aristóteles, né? Identificar o uso com a energia e com o ser em obra e ao separá-lo do hábito, assim como a vigília do sono, desencaminhou duradouramente o pensamento. A aporia, contra a qual naufragou o pensamento aristotélico da potência, só se dissolve se pensarmos o hábito não apenas de modo negativo, com base na impotência e na possibilidade de não passar ao ato, mas como uso habitual. O uso é a forma em que o hábito se dá à existência, para além da simples oposição entre potência e ser em obra, que é isso que o Nuno estava falando. Nesse sentido, o hábito é sempre já uso de si, e se isso, conforme vimos, implica uma neutralização da oposição sujeito-objeto, então aqui não há lugar para o sujeito proprietário do hábito que possa decidir colocá-lo ou não em obra. O si, que se constitui na relação de uso, não é um sujeito, nem mais do que essa relação. Na advertência de Aristóteles fica evidenciada a aporia inscrita na vinculação entre ser e ter, que tem sua sede no hábito. Contra a doutrina escolástica, segundo a qual o uso da potência pertence àquele a quem pertence o hábito, é preciso afirmar que o uso não pertence a algum sujeito, que ele se situa além tanto do ser quanto do ter. O uso rompe, assim, a ambígua implicação entre ser e ter, que define a ontologia aristotélica. Só uma pequena observação aqui, rapidamente. Vocês se lembram da expressão arentiana direito a ter direitos? Sim. Que daí a gente discutiu, né? Direito do quê? Exato. E reparem como há aqui também um questionamento desta relação entre o ser e o ter. Não é? Porque o que ela diz é que nós deparamos com a existência de pessoas, que estavam completamente desprovidas de direitos. E, portanto, elas não tinham direitos. Mas aquilo que ela advoga é um direito a ter direitos. Ou seja, um direito que está vinculado à própria existência dessas pessoas. À sua existência física, não é? Então, reparem como há aqui uma continuidade da reflexão, embora, claro, os termos são absolutamente diferentes, não é? Mas há uma continuidade desta reflexão. Como é que nós podemos pensar o ser sem ser a partir o ser direito e o ter direitos, sem ser a partir dessa dicotomia clássica entre, por exemplo, um ser humano em potência, abstrato, em essência, não é, que se atualiza na existência e que, portanto, à partida já tem direitos que passam a ato, não é? Como seria o caso do ser humano abstrato produzido, por exemplo, na Revolução Francesa e na Declaração dos Direitos do Homem. Então,
A questão que está aqui também é essa. Ou seja, reparem como há uma dimensão ética e política, e jurídica, obviamente, institucional, etc., mas vinculada a uma discussão ontológica, que não é bem aqui só apenas metafísica, ou seja, é uma ontologia como discussão da própria existência, e não remete para categorias metafísicas ou como análise da existência. Desculpa, Ricardo, podes continuar. Não, ótimo. Deleuze, no final de o que é a filosofia, define a vida em sua imediatez como contemplação sem conhecimento. Dessa criação passiva, que é, mas não age, ele dá como exemplo a sensação e o hábito. No mesmo sentido, Maine e Byron, não sei como é que se diz. É francês, Maine de Biran. É um autor do tempo da Revolução Francesa, mais ou menos. Ah, tá. Se não conhecem, aconselho a leitura porque é muito interessante. Tá. Em seu Memória da Decomposição, acho que é Memória da sua Decomposição, do Pensar, busca incansavelmente captar para além do eu e da vontade um modo de existência, por assim dizer, impessoal, que ele denomina afetibilidade e define como a simples capacidade orgânica de sermos afetados sem consciência nem personalidade, capacidade que, assim como a estátua de Condillac, se torna todas as suas modificações e todas as suas sensações, e, no entanto, constitui uma maneira de existir positiva e completa em seu gênero. A questão do ethos, né? O caráter mais específico do hábito como ethos e o uso de si foi encoberto e tornado inacessível pela teoria medieval da virtude. Segundo essa doutrina, que acolhe e desenvolve a definição aristotélica da Areche, como hábito, a virtude é um hábito operativo, que da melhor maneira faz passar o ato, a potência ou o hábito. A potência humana, assim argumentam os escolásticos que formularam e ligaram à ética ocidental a doutrina das virtudes, a diferença das potências naturais é constitutivamente indecisa, enquanto pode querer de modo indiferente esse ou aquele objeto, tanto o bem quanto o mal. Por isso é necessário que se produza na potência um hábito essencialmente direcionado para a ação boa. Esse hábito é a virtude, como hábitos operativos. O primado aristotélico da energia, com respeito ao hábito, é aqui reforçado. A virtude é aquilo por meio de que o hábito, que é, em Aristóteles, uma categoria ontológica, se transforma em agir, passa para a ética. Aristóteles cindiu o ser em potência e o hiato a fim dele ensinou em movimento e ação, que é aquilo que a gente estava discutindo, né? Contudo, é justamente essa indeterminação de ser a praxis, hábito e energia, que marca com sua ambiguidade o estatuto da virtude. Ela é o modo de ser de um sujeito, o homem virtuoso, e ao mesmo tempo uma qualidade de sua ação. O homem age bem enquanto é virtuoso, mas é virtuoso enquanto age bem. Instrumento animado é técnico. Insere tempo, a familiaridade e a manipulabilidade definem o lugar da relação originária e imediata do ser aí com o mundo. Contudo, tal relação é intrinsecamente determinada por um caráter instrumental irredutível, que a constitui como relação de uso. Para abrir a porta, faço uso da maçaneta. Assim, aquilo que o homem encontra primariamente no mundo é, conforme vimos, o utensílio. Mas o utensílio não é em sentido próprio, ele só existe na forma de ser para uma finalidade. Está sempre inserido em uma multiplicidade de relações instrumentais. A primeira dessas relações é a utilidade. Nesse sentido, a familiaridade com o mundo tem sempre necessariamente a ver com uma servibilidade, devendo submeter-se ao serve para que cada vez define a instrumentabilidade do utensílio. Aqui acho que a gente começa a se aproximar também da discussão anterior sobre a escravidão, né? De submeter corpos no sentido de servir, né? Como um utensílio, como uma coisa.
Não sei se faz sentido. Sim, isso aqui era aquilo que dizíamos antes sobre esta primeira forma de lidar com o mundo imediato, não é? Em que todas as coisas que nós encontramos, os utensílios, não é? Os instrumentos, ah, eles aparecem enquanto tal, portanto, eles são alguma coisa propriamente, mas aquilo que eles são define-se a partir de uma finalidade que é outra. Então, o Agamben o que vai fazer aqui é justamente trazer esta análise do utensílio que está em ser e tempo e relacioná-la com a relação entre senhor e escravo que ele foi trazendo da Grécia, em que o escravo é um corpo, outro que é usado em que o usar do senhor, o senhor usa e o escravo é usado, digamos assim, não é? Nessa, Uhum. nessa relação, ou seja, que o escravo não tem uma finalidade própria nessa leitura. Então ele está a tentar retomar também essa relação, mostrando uma configuração mais recente dessa tipologia, e vai mostrar os seus limites, no sentido mesmo de iluminar o protagonismo da própria relação de uso, do próprio uso. Vai. Uhum. Ahn, Ser e tempo, assim, ele fala daquela obra do Van Gogh, né? Mas ainda mais do que a maçaneta, ao martelo e os outros utensílios mencionados em Ser e Tempo, aos sapatos do camponês cabe o poder mágico de abrir seu mundo para aquele, ou para aquela, pois de fato se trata de uma camponesa que os usa para conferir sentido de segurança. Certamente o ser utensílio do utensílio consiste em sua utilidade, mas essa não se esgota na simples instrumentalidade, né? Daí eu coloquei a fotinha do quadro, não sei se vocês lembram desse quadro. Quer dizer, no utensílio sapato ressoa o chamado silencioso da terra, seu tácito dom do trigo que amadurece, seu inexplicável negar-se no deserto ao crivado do campo invernal. Por meio desse utensílio a ânsia sem lamentos para a segurança do pão, a muda alegria da superação da necessidade, o tremor pelo nascimento e o calafrio pela ameaça da morte. Então ele está meio que falando que além do mero olhar utilitarista, né, de servibilidade, o sapato serve, mas ele também tem a sua dimensão poética, né? Não sei se é isso mais ou menos que eu compreendi, assim, que ele traz essa ontologia direta por ele mesmo, né? Exatamente, ou seja, e remete para uma dimensão que é humana e que se abre justamente a partir dessa relação com alguma coisa que parece ser um mero utensílio, não é? E, portanto, o utensílio não é um mero utensílio. Não é apenas um Hum. objeto de uso, é muito mais do que isso. O homem que Heidegger descreve é dominado pelos utensílios, entrega-se à sua servibilidade, e só por meio desta tem acesso a seu mundo. A relação com o utensílio define nesse sentido a dimensão humana. Contudo, seria possível afirmar que Heidegger procura, de qualquer maneira, livrar o homem dos limites estreitos dessa esfera, que coincide com a do uso, e o faz em ser e tempo, substituindo o uso pelo cuidado, né, que é isso que no ensaio sobre a origem da obra de arte. Primeiro pela confiabilidade e depois subordinado o utensílio à obra de arte, que põe em obra a verdade do ser que o utensílio sempre corre o risco de perder na servibilidade. Traduzindo para termos mais simples, os Uhum. sapatos, se o camponês estiver com eles calçados e estiver apenas usando o sapato acaba por se perder justamente nesse uso, não é? nessa mera utilização. Mas enquanto retratado aqui na obra de arte, ele, de certa forma, manifesta uma verdade. E a verdade é justamente essa manifestação. Ele manifesta um sentido que ultrapassa a mera utilidade, não é? A mera servibilidade, e remete para essa dimensão humana, para o mundo, para a terra e para todas as experiências que estão aí envolvidas, não é? E, portanto, ele significa que no quadro do uso há uma dimensão, o uso encerra uma dimensão que nós descobrimos justamente nas obras de arte,
não é? Os quadros não são meros objetos de uso, que a gente manipula aqui e acolá. Não, eles são também objetos, de certa forma, e são usados, de certa forma, mas esse uso comporta uma significação que excede a instrumentalidade. No sapato como particular em si, na obra de arte que retrata o sapato, haveria uma continuidade ontológica entre aquele sapato em si e o sapato representado na obra de arte? Não seriam duas coisas diferentes? Continuidade, como seria o mesmo, um e o mesmo sapato? Porque eles poderiam ter ontologias diferentes. A representação dele na obra de arte e o sapato em si. Ou poderia haver uma medida em que ele é representado na obra de arte? De acordo com esta perspectiva, e aqui a chave, a primeira relação que nós temos com as coisas para o Agamben é justamente a relação de uso. Então, essa relação de uso é ela também propriamente ontológica. Sim. E é primordial. Portanto, o que acontece é que o sapato encerra em si mesmo não só essa dimensão de utilidade ou de servibilidade, mas encerra também essa dimensão que abre para o mundo, que abre para um mundo que excede pura e simplesmente essa sua utilidade, essa sua ter uma finalidade que não é propriamente sua, não é? Que é minha. Então, a discussão não se coloca a esse nível. Ou seja, isso aí seria um segundo momento em que poderíamos constituir uma ontologia ou uma metafísica a partir destas experiências. Mas estas experiências são, e aqui vou utilizar um jargão que não é do Agamben, mas é do Heidegger, elas são pré-ontológicas. Não no sentido de não serem experiências do ser, mas no sentido de serem anteriores a uma ontologia propriamente constituída e, portanto, teorizada. Ou seja, elas são mais fundamentais ainda que essa ontologia. Só para concluir, eu pensei que uma possibilidade de fazer uma relação ontológica é o próprio modo de ser, e é o da utilidade, o sapato em si, enquanto objeto particular, e do modo como ele está sendo representado na obra de arte, que faz um mais interessante. Esse é mais ou menos o ponto do Heidegger. Ou seja, dizer que há um modo de ser do sapato que não é apenas do sapato, não é? Que é da nossa relação com o sapato e com todos os objetos, que se reconduz à mera usabilidade, não é? Mas há um outro modo de ser em que o sapato manifesta uma verdade, manifesta a verdade. Ele abre, constitui um aberto, um mundo, digamos assim. E esse mundo não é mais do que a própria existência humana. Naquele sentido em que eu referi há pouco, em que eu uso a cadeira, eu venho no ônibus, eu abro a porta, etc. Eu uso a cadeira e, em última análise, o referencial sou eu. Mas sou eu não concebido apenas enquanto indivíduo, não é? Separado das coisas, mas sou eu enquanto ser no mundo. E, portanto, desde logo envolvido num conjunto de relações e cuidando de mim nessas relações. Portanto, esse cuidado de si. Não é? Professor? Sim, Léo. Eu fiquei em dúvida agora. O Aristóteles também não manifestou essa tensão quando ele dizia o seguinte, que o escravo só se deveria admitir o escravo que tinha um déficit em termos de pensamento, o escravo por natureza. O escravo que fosse estrangeiro, ele colocava em dúvida aquele que fosse assimilado por guerras. E que ele dizia que um dos motivos que explicava a escravidão é a necessidade do cidadão depender de pessoas para manter a vida doméstica e econômica, para poder participar da economia. Então, ele teve uma certa tensão. Ele não superou o modo de vista do utensílio para o escravo, mas ele colocou algumas vezes em dúvida. Mas a forma de organização da sociedade grega nunca permitiu ela ver o escravo além de um utensílio. Isso. A posição do Agamben, na leitura que ele faz do Aristóteles, é que normalmente o Aristóteles é lido como, de certa forma, legitimando ou tentando justificar uma tal coisa como um escravo por natureza.
E a leitura que o Agamben faz é, nessa parte em que o Aristóteles discute a relação do senhor e do escravo e a condição do próprio escravo, ele reconhece a humanidade do próprio escravo, uma humanidade que é diferente daquela humanidade que ele descreve como sendo a humanidade do senhor, não é? E que é problemática e que não é trabalhada. E o que ele diz é que talvez, e isto é uma possibilidade que o Agamben abre como possibilidade hermenêutica, talvez essa posição do Aristóteles e essa menção do Aristóteles não fosse uma tentativa de legitimar uma espécie de escravidão por natureza, mas uma constatação da própria humanidade do escravo, que está excluído da vida pública, e a partir dessa constatação fazer uma profunda crítica à própria sociedade grega e justamente à escravidão. Só que para o Agamben foi que essa exploração não foi levada a fundo, não foi feita a fundo. Então o que ele procura retomar é justamente isso. É como é que esta dimensão de uso, de certa forma, permite pensar e conceber uma tipologia de relação que ficou por pensar, digamos assim. Porque aquilo que e ele diz isso no início, nós discutimos isso no início, o que o Aristóteles diz é que não há uma espécie de ciência ou de ontologia da escravidão, há o caráter corpóreo, físico da escravidão. E como ela, ou seja, natural, não é? Físico aqui no sentido natural, à maneira grega. Então, só que essa escravidão manifesta também uma humanidade. Então é preciso pensar essa humanidade. E talvez pensar essa humanidade como muito mais fundamental do que aquela que depois se constitui politicamente e a partir da distinção entre Zoe e Bios. Então o Agamben o que procura fazer é justamente retomar esse fio que ficou por desenvolver, mas que ele lê no Aristóteles não tanto, ou levanta a possibilidade de no Aristóteles ser não tanto uma tentativa de legitimar a existência de escravos por natureza, não é? E, portanto, aí legitimar uma certa forma de dominação que nem sequer tem uma origem política, mas mais como uma crítica à própria sociedade grega. O que eu vejo, assim, não que o Agamben deixa não deixa um pouco mais claro, mas dá para ver que há um exercício de tentar, né, utilizar esse uso como não só como esse espaço entre que o ser e o ter, esse espaço onde há essa potencialidade de vida que é indeterminado, que pode realmente pautar uma crítica à sociedade que a gente tem, mas também esse uso pelo outro lado na questão de como esse uso foi institucionalizado de uma forma a manter relações de dominação. Então tem esse espaço, né, onde essa relação não tem, obviamente tem ressalvas de problemas, é uma relação que é realmente, né, limítrofe, né, onde ela foi utilizada de uma forma, né, institucionalizada, colocada como algo que reproduz relações de dominação ou de poder não saudável, não de vida, e o espaço onde essa relação tem como escapar, né, esse tipo de dominação, porque é algo que é construído e não determina a relação em si. Professor, agora indo nessa afirmação do William, me veio uma ideia. A democracia representativa hoje, que suprime, às vezes, a ação política dos governados, ela também se baseia às vezes, ela diz que há um déficit dos governados para atingir determinados cargos políticos ou para exercer a própria democracia. Então, ela se restringiria
ao voto, né? Se restringiria a medidas bem tradicionais. Essa forma de ver também é uma forma de ver um certo déficit, como se via nos escravos, né? Só que transportada de uma forma muito sutil para a sociedade atual. Pode ser lido assim, ou seja, com essa ideia de que há que está presente na democracia representativa, que há uma relação entre governantes e governados legitimada e justificada politicamente. O que o Agamben vai fazer também, mais perto do final, e vamos, talvez o Ricardo ainda refira isso, é assimilar, não é ele o primeiro a fazer isso, obviamente, procurar aproximar essa condição de escravidão na antiguidade com a condição proletária, não é? do ser humano contemporâneo e claro, depois com a sociedade de massas, com a sociedade de consumo, etc. Mas sim, ou seja, há essa ideia de que há uma espécie de anterioridade desta relação, que é mais primordial do uso, relativamente a todas essas separações, a todas essas decisões ou determinações, como dizia o William, que procuram legitimar relações de dominação. E na medida em que a democracia representativa é, à sua maneira, uma forma de justificação e de legitimação de uma certa forma de relação entre governantes e governados, não é? Legitimada no voto, etc. Nós encontramos, esse é o ponto que o Agamben vai fazer, também quer mostrar, encontramos nessa forma de organização política também uma certa forma de dominação. Acho que tem uma diferença de proporção, né? Claro, da violência, da legitimidade, tudo isso. Um escravo é o máximo. Mas tem um nível de paridade na questão do escravo na Grécia que é diferente da questão do escravo do século XVII ou XVI ou XV. Porque é justamente isso, porque a escravidão mais recente, não é? Ela procura dar um embasamento metafísico, teórico, científico, teológico, metafísico, científico, teórico, etc., a essa dominação, ao passo que, no Aristóteles, ele trata apenas desta matéria no domínio da física. Ou seja, há aí esta relação. E ela é uma relação corpórea, de corpos, entre corpos. Vamos tentar, e o que ele propõe é tentar compreender essa relação como uma relação, por exemplo, de uso do próprio corpo. E não tanto já como uma relação legitimada a partir da ciência, a partir da metafísica, a partir da ontologia, a partir da teologia, etc., como acontece, por exemplo, com as teorias rássicas dos séculos XVIII e XIX, não é? E principalmente do século XIX, e com as questões teológicas já no final na época da expansão marítima, não é? Século XVI, XVII, por aí fora. Enfim, Ricardo, vamos em frente. Sim. Aqui eu passei. Não pode. O homem a técnica. Não, esse aqui eu já li também. É aqui que eu parei. Contudo, na sequência do ensaio, essa determinação instrumental da técnica acaba abandonada por ser insuficiente. De fato, a instrumentalidade nada mais é do que uma forma de causalidade, e só uma correta compreensão dela pode permitir o acesso à verdadeira natureza da técnica. Mas causar significa levar algo do não ser para o ser, ou seja, é uma forma daquilo que os gregos chamavam poiesis. Esta é, por sua vez, explicada como um produzir com base na latência na direção da ilatência, da não-verdade na direção da verdade, no sentido grego de aletheia, desvelamento, não escondimento. A técnica é, então, um modo iminente desse desvelamento e, como tal, pertence ao destino histórico do Ocidente, desde sempre aprisionado na dialética de latência e latência, verdade e não verdade.
Por outro lado, essa investigação, aqui já começa a discussão que vocês estavam fazendo. Por outro lado, essa investigação mostrou que a definição aristotélica do escravo, a ideia dominante era de uma vida humana que se desenrola inteiramente na esfera do uso, não naquela da produção. E aí até a diferença do escravo antigo para o moderno, né? Se a gente for no instrumento animado, não estava em questão apenas a libertação do trabalho, mas acima de tudo, o paradigma de outra atividade humana e de outra relação com o corpo vivo, para a qual nos falam os nomes e que por ora não podemos evocar pelo sintagma uso do corpo. Deste uso do corpo, cujas características principais procuramos delinear, a escravidão como instituição jurídica e a máquina representam, em certo sentido, a captura e a realização paródica dentro das instituições sociais. A essa altura, é necessário restituir ao escravo o significado decisivo que lhe cabe no processo da antropogênese. O escravo é, por um lado, um animal humano, ou um homem-animal, e, por outro, na mesma medida, um instrumento vivo, ou um homem-instrumento. Assim, o escravo constitui, na história da antropogênese, um limiar duplo. Nela, a vida animal transpassa para a humana, assim como o vivo, o homem, transpassa para o inorgânico, instrumento, e vice-versa. A invenção da escravidão como instituto jurídico permitiu a captura do ser vivo e do uso do corpo nos sistemas produtivos, bloqueando temporariamente o desenvolvimento do instrumento tecnológico. Sua abolição, na modernidade, liberta a possibilidade da técnica, ou seja, do instrumento vivo. Acho que é o ponto central da discussão anterior, né, que a gente estava. E aqui eu termino a minha apresentação com essa parte que eu acho que é a principal, né, que ele chega como conclusão, assim. Tá, muito obrigado, Ricardo, fantástico. Deu para captar os pontos principais, a meu ver, desta análise do Agamben. Não sei se alguém quer colocar alguma questão, fazer algum comentário, ou quer aqui na sala, quer na sala do Zoom. Professor, eu tenho aqui uma inquietação. Eu não sei se lá conseguem ouvir. Conseguem escutar? Razoavelmente. Minha questão não é para o Ricardo, mas é para todos nós que estamos aqui na aula. Percebermos a maneira como a Grécia, mas para o Aristóteles aqui, que nos apresenta a ideia do escravo, trazendo aqui o termo uso, né? Haveria uma diferença entre o termo escravo e o termo servo? Eu acho que entra na questão do ser e ter, né? Assim, anterior... desculpa, te cortei, Nuno. Eu não sei se é por essa via, né? Me ajuda aí. Mas no sentido da cisão entre o ser e o ter. Porque na medida em que... Da mesma forma que a gente está falando dos sapatos, da dimensão poética, eu estou me lembrando do Bachelard, é um autor que fala que a poética é uma ontologia direta, né? Assim, ela já é a proposta ontológica. E acho que é um pouco essa dimensão que é recuperada, né? Da vida, da dimensão, da ontologia da vida como ela é mesmo. Daí, então, tornando o ser um ser, tirando o uso desse ser como um instrumento, né? Não sei se faz sentido, mas eu acho que é um pouco essa cisão que ele tenta investigar, né? Assim, entre o ser e o ter, fica meio assim. Não sei, o chute que eu faço. É um pouco, parece-me ser um pouco por aí. E não sei se essa distinção, Álvaro, tu queres sublinhar essa distinção eventual entre escravo e servo, se sustenta porque na verdade, ele depois retoma alguns exemplos que são posteriores à Antiguidade, na Idade Média, por exemplo, e em que ele fala dos próprios
sacerdotes, não é? Dos próprios ministros, não é? Que são, de certa forma, também servos. Ainda hoje há designações, por exemplo, de algumas ordens, eu não sei se são exatamente freiras, mas que se chamam escravas. Ou seja, no sentido em que a vida dessas pessoas elas eram meros instrumentos dos sacramentos divinos. E, portanto, ele fala justamente nisso, ou seja, o próprio sacramento, a causa do sacramento, não eram essas pessoas, era Deus, Cristo, mas elas eram servos desse sacramento, que ao mesmo tempo elas usavam, e portanto esse sacramento salvava alguém, por exemplo, não é? Do ponto de vista teológico, mas ao mesmo tempo era um uso também, ou seja, não era apenas usar uma coisa no sentido de constituir um objeto, mas era um uso, era um usar em ato, em operacional. Então é daí onde aparece a terminologia latina, que também na Idade Média é usada, o servo, servorum. Exato, exatamente. Ou seja, o que é preciso sublinhar aqui em todas estas relações foi aquilo que nós falámos no início do genitivo. Ou seja, de uma relação em que há aqui por exemplo, para dar um exemplo com o verbo ao acaso, entre o escutar e ser escutado. A Arendt, por exemplo, diz na Vida do Espírito, logo no início, no primeiro capítulo, ela diz que todas as nossas atividades, os nossos atos, são simultaneamente ouvir e ser ouvido, falar, olhar e ser olhado. São simultaneamente essas duas coisas, ou seja, há este genitivo. E o que ele está a pensar aqui é justamente essa relação primordial que envolve o escravo como usado e, ao mesmo tempo, o senhor como usando o corpo do escravo, e o corpo do escravo como usado, mas como usado de uma forma que não é apenas de exterioridade. Ou seja, ele é usado, mas como constitutivo também do corpo do senhor enquanto senhor. Ou seja, enquanto politicamente constitutivo. Exatamente por causa da origem latina, o termo a serventia, exatamente, vem exatamente, e ela vem exatamente do latim, e ela é tomada pelo cristianismo, pela Igreja Católica, que realmente é na época medieval. E também tem uma questão de estrutura hierárquica. Não que na relação de escravo e senhor não tenha notadamente, visivelmente, socialmente, uma questão empírica, mas a relação em si não é hierárquica, ela é una. Ele é parte de mim. Por exemplo, se alguém mata o escravo, ele tem que dizer assim, olha só, isso aqui tirou meu braço, basicamente. É esse tipo de relação que não tinha esse nível de exceção. Por exemplo, o servo de Deus. Bom, Deus está acima. O servo é Deus, não é Deus. Tem uma relação hierárquica ali, que está colocada. Então, ela tem um pouquinho mais refinada. Né? E ela o que o Agami está querendo buscar não é a questão da relação com o escravo, ela é mais ilustrativa do que qualquer outra coisa. Né? O que ele quer mostrar é esse nível de uso que se dá na relação senhor-escravo, mas que também é experiencial do próprio corpo, experiencial da vida. Né? Esse interstício, esse limite, né? E é por isso que ele vai no Heidegger, né? Esse limite onde o ser humano usa das coisas, né? E eventualmente dá sentido às coisas, né? Não primeiramente, mas dá sentido às coisas, as coisas acabam sendo parte dele, e isso é parte da existência. Né? Então, é basicamente para ilustrar esse ponto do que... Porque ele fala muito desse ponto, então às vezes, pode tomar como sendo protagonista da análise, mas não é exatamente... Exato. O que ele procura mostrar é que há uma relação que tem passado mais ou menos escondida na tradição filosófica ocidental e política também, que pode ser
a relação primordial que, de certa forma, cujo escondimento, não é? Cuja a passagem à invisibilidade, de certa forma, legitimou a dominação política. Não é? Só que a única forma de pensar essa relação para lá dessa dimensão política da dominação, como nós a compreendemos, é justamente pensá-la como uma relação ética, como um ethos, como uma forma de vida, um modo de vida. E quando ele remete para a questão da casa, não é? Do habitar, do hábito, etc., ele está a procurar justamente pensar como essa dupla relação, que é uma relação de estranheza, simultaneamente, que é a relação que nós mantemos, por exemplo, voltando ao exemplo do corpo, não é? Do nosso próprio corpo. O nosso corpo é simultaneamente algo extremamente familiar e absolutamente estranho, não é? Nós sentimos muitas vezes quase dissociados do corpo. Então, é essa relação que ele está a procurar pensar e como habitar essa estranheza. Ou seja, como é que essa relação entre familiaridade e estranheza pode constituir um lugar de habitação para mim? E lugar de habitação aqui no sentido de um ethos, não é? De uma forma de vida, não é? De uma relação primordial que abre portas para os outros. Uma relação, reparem, quando estamos aqui a falar de relação, eu não estou a falar que eu tenho esta relação e depois relaciono-me com o outro. Não, não. Eu já estou em relação. Só que é essa relação com outros, é essa relação com o mundo, é essa relação com as coisas, etc., que manifesta desde logo e que está atravessada dessa originalidade, desse caráter quase fundamental dessa relação, que é simultaneamente relação a si e constituição de si enquanto sujeito ético. Professor, não sei se a palavra correta, o paradigma assim, dessa reflexão da familiaridade estranheza com o corpo, né? Nós, muitas vezes, somos muito familiares e próximos ao corpo e, às vezes, tem essa cultura, né? Levando para a questão do tecido social, das relações sociais, né? Me parece que, por exemplo, a escravidão, a submissão, qualquer coisa desse tipo, às vezes ela assume uma postura naturalizada, no sentido assim, familiar, né? Por exemplo, vamos dar o exemplo da história, né? A questão dessa relação entre senhor e escravo grego, a briga que teve para reconhecer, por exemplo, o índio como uma pessoa humana, no período moderno, né? Porque, matar índio não tem problema, né? Qual é o problema de matar índio? Não é pessoa humana. Então, sabe, não sei se nessa analogia, familiaridade com uma situação que está instituída, sabe? Como nós estávamos discutindo agora, a escravidão é o ponto máximo de uma relação de poder e submissão, né? Comparando com uma democracia representativa. Será, né? Talvez será que a gente não está tão familiarizado com a democracia representativa e não perceba a grande submissão que existe nela, né? Talvez maior até de escravidão, porque muitos morrem de fome, muitos não têm direito político, social e assim por diante, né? Então, me parece que, assim como tem essa proximidade, distanciamento, ou familiaridade e estranheza com o corpo, isso também, nas relações sociais, parece também haver, não sei se... São excelentes pontos. Eu vou pegar só num exemplo que tu deste para... Porque é que a relação entre... A questão se os indígenas são pessoas ou não se transformou em problema. Ou seja, há toda uma estrutura de justificação, de legitimação da dominação sobre indígenas. Está estabelecida, ela constitui uma ordem social e política estabelecida e dominante. Porque é que no quadro dessa ordem social estabelecida e dominante, e que constitui um hábito, ou seja, um conjunto de comportamentos mais ou menos estabelecidos, surge
a estranheza, e constitui uma familiaridade, surge a estranheza que nos conduz a questionar se são pessoas ou não. O que ele quer fazer aqui é justamente dizer, justamente porque a relação primordial, a relação é anterior a essa constituição da relação de dominação e da relação institucionalizada, etc. E é uma relação que contém, desde logo, a familiaridade e a estranheza. E a familiaridade aqui, nessa dimensão do que é propriamente meu, do que é meu, e da relação com uma certa alteridade, com uma certa, com algo que eu não consigo, do qual eu não consigo tomar posse, apropriar-me. Então, pensando esse resíduo, nós conseguimos compreender o lugar que a potência tem aí. Porque assim, se o hábito fosse pensado apenas como uma potência que passa ao ato, a transformação social poderia ser bastante difícil. Não é? Porque o conjunto de possibilidades estava dado à partida. O ato limitava-se a atualizar algumas delas. Mas o que ele diz aqui não é isso. O que ele diz é, não, há uma certa estranheza, o que significa que, ao atualizarmos algumas potências, estamos ao mesmo tempo a criar novas potências. E, portanto, a criar a possibilidade de questionar determinados ordenamentos sociais, políticos, institucionais, etc., como, por exemplo, esse. Não é? Como, por exemplo, essa ideia, de onde é que surge essa questão? Porque é que há pessoas, nós hoje dizemos, o autor X, Y ou Z do século V era racista. E muita gente diz, bom, mas isso era o contexto e não sei o quê. E depois há outros que respondem, não, mas havia pessoas que já falavam disso. Então, porquê? Ou seja, de onde é que surge esse questionamento? Porquê é que se fala disso? Porquê é que eu olho porquê é que eu imagino? Eu vivia numa sociedade onde a escravidão era uma instituição inquestionável, etc. Estava absolutamente estabelecido. Porquê é que eu olho para um escravo e vejo nele um humano? Essa é a questão. Porquê é que a questão é importante para nós? Porquê é que eu olho para alguém que está num campo de extermínio e continuo a olhar para a presença física? Não é ontologia, não é metafísica, não é teologia, eu não recorro a nada. Porquê é que eu olho para aquele corpo, pura e simplesmente para aquele corpo, e identifico lá um humano? Se ele não é propriamente humano, não é? Como a definição tradicional. Se ele não é, no fundo, como eu, que estou do lado de fora. Não é? Então é preciso pensar essa relação de constituição de si enquanto sujeito e, no fundo, de constituição de si enquanto humano, a partir desse jogo, justamente, entre familiaridade e estranheza. Por exemplo, numa autora que a gente já trabalhou, né? na Hannah Arendt. Quando a Arendt fala do trabalho e do processo vital que está envolvido no trabalho, há duas dimensões do trabalho que são, como atividade humana, que são fundamentais. Uma dimensão é uma dimensão de normalização, não é? Em que o trabalho, basicamente, produz um certo ordenamento e obedece a uma normatividade e, portanto, há uma normalização, uma instituição de regras. Ele produz e reproduz regras, ou seja, é uma apropriação da natureza de acordo com uma certa finalidade. E essa finalidade constitui-se em norma. Mas há uma outra dimensão do trabalho, da força de trabalho, que está também no Marx, não é? Que é essa criatividade, essa capacidade criadora. De onde é que vem essa capacidade criadora e que mesmo numa esfera do trabalho, como é a nossa sociedade, por exemplo, a sociedade contemporânea, em que nós dependemos do trabalho assalariado e, portanto, estamos basicamente quase reduzidos a essa produção de normalidade, esse processo de normalização. De onde é que vem essa estranheza, essa criatividade? Ou seja, essa desadequação à experiência, à normalização social, às suas instituições, às suas normas, ao seu aparato jurídico. Então, na própria Arendt, vocês já encontram isso. O trabalho tem estas duas dimensões. Ela até diz, o trabalho tem uma dimensão que é devoradora de mundo. Ela não diz assim, mas é muito parecido. Porquê que é devoradora de mundo? Porque o trabalho ele é criativo e há uma certa dimensão de estranheza também nele, que põe em causa as instituições, que desgasta as instituições, ao mesmo tempo que as reproduz. Justamente por essa espontaneidade, por essa criatividade. Então aqui é justamente esse jogo. A esfera do trabalho, a esfera do social na Arendt, não é? A esfera do processo vital, é justamente esta esfera da indeterminação. Ela fala em indistinção, não é? É esta esfera da indeterminação
onde estas distinções estão mais ou menos invisibilizadas. O Agamben o processo que ele está aqui em curso na sua análise, é essa justamente. É procurar trazer para uma certa forma de visibilidade, ou, de certa forma, politizar de uma forma que não é aquela forma institucionalizada, jurídica, etc. Politizar, e politizar aqui no sentido quase grego, em que a distinção entre ética e política ela é fluida, não é muito clara, é uma forma de vida. Não é? Então, o que ele está a fazer aqui é justamente isso. É justamente procurar encontrar nessa zona de indeterminação novas possibilidades, novas capacidades, novas possibilidades de ser, que não se esgotam pura e simplesmente nessa passagem a ato, mas que alimentam a própria potência, as próprias possibilidades. É por isso também que eu ia dar um novo exemplo na Arendt e agora escapou-me. É por isso justamente que a Arendt diz que o maior risco de que nós corremos na sociedade contemporânea é justamente de o trabalho se transformar nessa dimensão normalizadora do trabalho, se transformar na escola, ou seja, no nosso ócio, ele tomar o lugar do ócio. Por que é que isto é importante? Justamente porque a partir desta experiência que o Agamben também refere aqui, de uma experiência que é quase contemplativa, não é? Que é de uma ordem que tem no seu fundamento uma desordem, um desordenamento. Não é? A experiência, qual é o fundamento da experiência contemplativa nos gregos? É o tamazain, é o espanto, a admiração. E esse espanto é a experiência de, num todo ordenado, eu faço experiência como fora da ordem, como desordenado. Não é? Fico espantado. Então, no caso da Arendt, e do Agamben aqui também, é como pensar estas coisas num mundo que está completamente ordenado e, portanto, em que essa produção e reprodução de normas, e essa produção está vinculada a quê? Justamente na redução da estranheza a uma familiaridade, mas a uma certa forma de familiaridade, se perde a tensão. Se perde uma tensão que não é conflituosa, mas que é uma relação inaugural. Entendem? Então, se nós interiorizarmos, ou transformarmos o pensamento, por exemplo, apenas em relação de reprodução, sem questionarmos os fundamentos que o ordenam, no fundo estamos a transformar o trabalho, nesse sentido de mera reprodução e de mera produção e reprodução do processo vital, no modelo da nossa sociedade. E isso conduz a uma sociedade massificada, ou seja, sem sujeitos da sua própria vida, não é? Dispersos e completamente dominados, e a uma sociedade de cariz totalitário. E todos estes autores dizem, sim, é verdade que nós vivemos numa democracia, mas há uma afinidade entre o totalitarismo e a democracia, justamente porque nas sociedades de massas está presente esse risco de apagamento dessa capacidade do sujeito ético, e, portanto, quem diz ético diz também político, no sentido que ele constitui uma comunidade, uma comunhão de vida, uma forma de vida, que é anulado pura e simplesmente por um determinado tipo de normatividade, algumas instituições, etc. Então, é por isso que estas reflexões são importantes. Quando o Agamben fala do inapropriável, diz, o mundo é inapropriável. Eu posso apropriar-me desta mesa, desta cadeira, etc, etc. Mas há uma dimensão da minha existência, e dessa minha existência enquanto ser no mundo, não é? Num horizonte de significações, etc, de sentido, que eu não posso dominar, que eu não consigo, eles escapam, pura e simplesmente. É inapropriável. E longe disso ser um defeito, no fundo, o que isso faz é abrir para novas possibilidades. Ou seja, o mundo nunca passa a ato. Ele é sempre possibilidade, ele é sempre potência. E é potência subversiva, potência
É por isso que também, por exemplo, na Arendt diz a pior coisa que pode acontecer é nós perdermos o mundo. É o mundo desaparecer. Justamente porque há no mundo uma situação, o mundo configura, por um lado, uma situação de utilidade, mas também configura uma obra de arte. Ela diz, o mundo é o artifício humano. Uma obra de arte. E obra de arte justamente nesse sentido em que é algo familiar que nós usamos, mas ao mesmo tempo comporta uma dimensão de alteridade, de estranheza, etc. Quando eu questionei sobre o servo e o escravo, eu acho que é a partir dessa inapropriedade que a professora acabou colocando, que a Gambia está tentando trazer, esta possibilidade de nós pensarmos que a minha existência ou a existência do outro, que eu posso tê-lo como uma coisa minha, uma propriedade, um objeto, e usá-lo, digamos, de forma como, ou para outra, usá-lo em função, digamos, das minhas necessidades. Eu acho que é aí onde nós podemos olhar de forma diferente no pensamento africano. Agora trago, e eu questionei mesmo por causa de algumas práticas quase que contemporâneas, mas que jogam, eu agora comecei a olhar isso, jogam a questão da inapropriedade. Ora, vejamos, existem práticas africanas, e falo mesmo da minha família, e que aqueles que têm o poder, vamos assim dizer, no contexto do poder, eles ostentam uma determinada riqueza e são do status social. Eles têm uma relação com outras sociedades. A Índia, por exemplo, fala de castas, mas em África não se fala do contexto de castas, mas de sociedades. Mas há práticas que nós, por exemplo, nos conceitos contemporâneos, fala-se de o escravo por rapto, por exemplo, fala-se de escravo por penhora, fala-se um outro termo. Também o escravo por via de guerra, né? Mas olhando naquilo que é o dia a dia, em algumas práticas africanas, é mais o escravo por rapto e o escravo por penhora. Mas basicamente o escravo por penhora, porque nós encontramos famílias que têm um poder e tem um indivíduo que tem uma necessidade extrema e penhora o seu filho. Há alguém que tem um poder. E aí nós acabamos observando uma relação diferente, de que aquele que tem o poder, ele não consegue apropriar-se daquele indivíduo como seu objeto. E aí a pessoa é considerada como servo, não escravo, e não é reduzido a um objeto, e é mais um membro da família. E até é registrado pelas conservatórias como alguém que, vamos assim dizer, como alguém que é adotado. Mas eles não abrem um jogo assim às instituições formais que, olha, eu tenho este por penhores e eu adotei. Mas este vive naquele espaço, não é molestado, é mais um membro, cresce, tem direitos. Então aí eu acho que são formas modernas de perceber de que existem algumas práticas ou hábitos que elas não podem, digamos, permanecer no modelo clássico de olhar o indivíduo como sua propriedade e usá-la a belo prazer, mas considerar esse justamente olhando este médio que é possibilidade de você tornar esse indivíduo digno, porque ao ser entregue a um indivíduo que tem poder,
praticamente aqueles fazem uma relação com aquele indivíduo como nada e podem o vender como um objeto, porque em troca, às vezes é comida ou em troca dinheiro. Aquela família recebe o dinheiro e já não conta com aquele filho que o penhorou ou vendeu. Mas esse que recebe já não faz isso. Há esta zona de repensar novas práticas e não reduzir como um objeto e transformá-lo, digamos, e ter numa relação muito próxima, jogando a sua própria existência no outro como um ser existente que tem direito e dignidade. Então, eu acho que... Eu não conheço esse tipo de relação de institutos, não é? Sim. Mas aí o que eu te sugiro é que faças daquilo que o próprio Agamben sugere no início do livro, que é justamente que uma investigação nunca termina, ela é pura e simplesmente abandonada e, portanto, para outros retomarem. Então, talvez tu consigas, a partir desta reflexão do próprio Agamben, encontrar das duas uma, ou traços similares e consigas constituir também esta espécie de constituição dessas relações, no sentido de encontrar uma relação que é mais primordial e que, de certa forma, não é uma relação de legitimação da escravidão, mas uma relação justamente de subversão da própria, a meu ver, do próprio instituto da escravidão, porque ela descobre uma dignidade própria, que tem sido escondida, digamos, pela tradição filosófica, mais ou menos intencionalmente, nessa relação, na figura do escravo e na relação com o senhor, mas encontrar alguma similaridade ou então encontrar uma ruptura e coisas diferentes, novas, não é? Provenientes desta relação. Isso é o máximo que eu te consigo dizer relativamente a essas experiências, porque eu já ouvi falar delas, confesso. Enfim, sendo português, nós temos como é óbvio, algum conhecimento. Sabia até desse tipo de práticas feitas pelos colonizadores portugueses, não assim há tantos anos, infelizmente, mas não conheço como elas funcionam, quais são os institutos jurídicos. Para mim não parece uma relação de escravidão, venda de filho, não venda de escravo. Mas aquele que compra pode torná-lo escravo. Ah, pode. Mas aí já algumas realidades já não passam para o âmbito de escravo. Joga aí uma possibilidade de Que não é algo tão estranho para nós também aqui no Brasil, porque já tem muitos casos, e a gente conhece casos de pessoas que são aquela pessoa que é a empregada doméstica da casa, de pessoas muito ricas, e daí ela tem um quarto, e daí ela acaba tendo um filho, e daí o filho nasce naquela função, e aí acaba sendo hereditária aquela posição subalterna, que é reconhecida como as pessoas dizem assim, não, ela é eu conheço, desde sempre a gente trata como igual, mas não é igual. Uhum. A gente ajuda, a gente faz, mas sempre tem esse distanciamento de, tá, mas tu vai fazer o teu trabalho, tu tem o teu papel aqui dentro. Esse papel hierárquico dessa manutenção, né, dessa ordem dentro dessa casa. Então, esse papel, isso se vê casos, houve até casos que passou na mídia, inclusive no Fantástico, de pessoas que estavam já há 30 anos nessa função e não sabiam o que era ter uma vida fora daquilo ali. E aí, a partir do momento em que tu tem coisas que acabam meio que permeando essa coisa de internet e aí ela começaram a botar as pessoas em cárcere privado. Uhum. E aí a questão fica mais complicada, né? As pessoas não podiam sair, não tinham celular, não tinham nada, e aí fica complicado, né? Então, tem toda essa questão, e aí, por exemplo,
tinha esse caso também. A moça tinha um filho e eles passavam o filho para frente. Entendeu? Tipo assim, essa família que cuidava, tinha essa pessoa junto, tinha decisão sobre o que ela ia fazer com o filho. Então, essa não é algo estranho, mais ou menos dessa relação complicada, mas é algo estranho para nós. E normalmente, né, porque é o Brasil, né, normalmente eram realmente pessoas negras, vulneráveis, né, que estavam nessa situação que precisavam do trabalho, eventualmente, e acabam. Mais uma vez, eu quero reforçar também, a partir desses vossos exemplos, que não se trata aqui neste texto de uma justificação ou de uma legitimação, mas o contrário, ou seja, é de uma desconstrução dessas relações, e na medida em que elas alcançam uma dignidade ontológica, vamos dizer assim, ética, política e ontológica distinta, é também uma subversão dessas relações que são, digamos, ou juridicamente legitimadas e institucionalmente legitimadas, ou então, se não for nesse caso, legitimadas através do hábito, como essa ideia de passagem de potência para o ato e, portanto, de uma certa dominação sobre algo que permanece em potência. Então, a ideia aqui é justamente que esta análise, esta construção, que, como o William sublinhou, às vezes é chata, difícil de acompanhar, mas esta construção é uma desconstrução. O Agamben refere isso no início. Leiam o prefácio, porque é muito interessante. Ele diz que eu sou contra a ideia de que há uma parte, em toda a investigação, há uma parte destrutiva e uma parte construtiva. Toda a pesquisa, toda a investigação é as duas coisas ao mesmo tempo. Então, ele está a desconstruir justamente para construir alguma coisa. E essa construção é uma atribuição de um lugar novo e absolutamente, a meu ver, subversivo. A gente, mais uma vez, como todos, pode concordar com a teoria, pode encontrar limites na teoria, etc. Mas o seu interesse é que ela pretende ser subversiva, não é? E subverter justamente estas leituras institucionalizadas, naturalizadas, de relações de dominação, remetendo-as para uma relação muito mais primária, mais primordial, e que tem uma dignidade própria, e aqui é importante que ele sublinhe essa proximidade entre ontologia e ética, entre ontologia e política, não é? Esse fluxo constante, porque é uma dignidade que não é meramente jurídica e, portanto, meramente política. Não, ela é ontologia política, não é? Ela é uma dignidade que decorre da constituição ética do próprio sujeito. Entendem? Enquanto esta relação de si e este uso de si, ou uso do corpo, no qual ele se constitui enquanto sujeito. Então ele depois, no final, refere novamente o Foucault, e como estamos a falar aqui não de um sujeito substancializado, mas de processos de subjetivação que estão em relação constante, não só consigo, mas com o mundo, com os outros, com a sociedade, etc., com um conjunto de condições, mas que, remetendo sempre a essa dimensão de uma espécie de investimento na potência, vão constituindo novas possibilidades de ser e, portanto, possibilidades de ruptura com aquilo que é legitimado juridicamente e nas instituições. Nesse sentido, é sempre um processo, nunca é algo acabado. Não é algo acabado, é um processo sempre a fazer-se. E se vocês tiverem presentes, por exemplo, a noção que nós falámos também de poder em Arendt e de ação em Arendt, não é? Que alguém toma a iniciativa, mas que precisa que essa iniciativa para a ação se concretizar, que seja acompanhada pela presença de outros, não é? E, portanto, toda a ação é ação concertada, é sempre ação com outros. O que isso quer dizer, e relacionando com a questão do poder, é que toda a atualização de uma potencialidade é, ao mesmo tempo, um investimento na potência, ou seja, é a criação de novas possibilidades. Aqui ela chama esses outros que acompanham e me ajudam a realizar a ação. Não é? Ou seja, o poder é um investimento sempre na abertura de novas dimensões da existência.
não é? O federalismo, toda aquela estrutura, e a forma como aqui, também é importante isto, a questão constitucional, que na Arendt é tratada do ponto de vista político, mas no sentido também de uma ontologia política, ou pelo menos de uma antropologia política, eu leio como ontologia política, mas porque devido à influência fenomenológica, aqui também está presente quando ele fala da constituição de si. Ou seja, a Arendt fala de constituição política, que é também ao mesmo tempo a constituição de um sujeito político e um processo de constituição. É por isso que os conceitos revolucionários são importantes, porque é uma forma de manter em presente, digamos, e de atualização e de constituição de novas possibilidades do próprio processo constitucional. Sem ser necessário nós sermos criadores de nós próprios a todo momento. Como disse o Ricardo aqui, bem citando o Agamben, que cita o Seneca, não é? Que diz que cada ser vivo tem a sua constituição e sabe usá-la. Sabe viver nela. Sabe habitá-la. A nossa Constituição é uma Constituição libertária. É a própria liberdade. Professor, isso me fez lembrar aquela passagem que o Arendt explica sobre a revolução no sentido de um retorno, né? A revolução é fazer girar e retornar ao princípio, né? Então é como se fosse essa capacidade criativa de tornar em ato a potência, né? E só que o problema me parece que é o seguinte: o poder, enquanto dominação, ele tende sempre a se preservar, né? Ele não vai aceitar essa, né? Mas ele tem duas coisas, tem dominação e tem poder. É que às vezes, a interpretação, às vezes, de poder como dominação, ela carrega muita força para muitos autores. O poder não é dominação, entendeu? Poder é espaço de liberdade, entendeu? É espaço de agir. Então, essa é a questão, espaço de contingência. Onde pode acontecer alguma coisa, tem poder. Onde não pode acontecer nada, onde eu estou delimitado, dominado, nenhum ser humano é dominado totalmente. Mas já se tentou fazer isso, né? Mas tem um limite epistêmico, ontológico, não consegue dominar o ser humano totalmente, né? Nem Hobbes, que pensou que dava para fazer isso. Então, mas se tenta, mas é que não tem poder, tem violência. Quando tu subtrai esse espaço, tem violência, dominação. E aí ele não é espaço de poder. Sim, Ricardo, querias? não, Kelvin. O Kelvin. Kelvin. É a segunda vez que está Não, mas acho que é o mouse, não é? Não sei. Aquela mãozinha. A mãozinha é o mouse. Ela é amarela, quando é, acho que é aí. Mexe o mouse. Tá bom. É o mouse, é amarelo. Então, o que eu ia dizer, reforçando esta ideia do William, é que todo o processo de subjetivação é também, simultaneamente, um processo de dessubjetivação. Ou seja, todo ele comporta também sempre a possibilidade de ser dominado. Justamente quando o poder se transforma em violência e em força. Não é? Então, mas é um processo. Ou seja, nós nunca chegamos a uma... Aqui também é importante sublinhar que nestes autores não há lugar para a teleologia, como, por exemplo, há no Hegel, no Marx, etc., em que há uma espécie de finalidade histórica, não é? Que é uma espécie de medida do progresso e que vamos terminar numa sociedade de certo tipo. Então, nestes autores não há isso. A política é pura contingência. E pura contingência neste sentido ontológico forte, ou seja, de potência, de potencialidade, que se vai atualizando e a própria potência se vai atualizando, as possibilidades de ser se vão atualizando, vão dando forma a novas formas de subjetivação e também a novas formas de dessubjetivação. Então, é esse processo. Não há aqui uma revolução última, há sempre o risco de cairmos numa situação de dominação. Só que não é essa a relação que é a relação primordial. A relação primordial é outra. Claro, estes autores exploram isso de formas diferentes, mas é justamente uma relação, um entendimento desta relação
enquanto uma relação não enquanto governantes e governados, mas enquanto que não se governam mutuamente. Mesmo aqui no Agamben, esta última coisa que ele quer mostrar, a meu ver, é justamente que até na relação do escravo com o senhor, o uso subverte, de certa forma, esse modelo de dominação. Embora ele esteja presente lá. Mas não fiquem prisioneiros dessa imagem do escravo, porque ele é aqui uma figura que é apenas, constitui uma figura que é o ponto de partida de uma perspectiva que é subversiva justamente dessa dominação. Ele dá o exemplo, e para terminar, eu não quero tomar mais tempo, ele dá o exemplo de outras formas mais contemporâneas disso. Ele fala, por exemplo, talvez vocês conheçam, da questão do Levinas, por exemplo, em que a constituição da subjetividade está vinculada necessariamente a uma alteridade, ao outro. Não, eu sei, mas eu estou a falar dos exemplos que ele dá e que podem encontrar no livro. Fala do Husserl, por exemplo, e de uma certa aporia que há no Husserl relativamente à explicação da experiência do corpo próprio e do corpo do outro. Como é que eu faço experiência imediata do corpo de cada um de vós? Não é? Como é que isso se explica? Eu posso fazer experiência do meu corpo, mas há sempre essa presença do corpo do outro também. Então, uma que talvez seja mais fácil de compreender na questão da língua. Os poetas, ele diz, há uma espécie de paradoxo na forma como os poetas se apropriam da língua, porque é uma apropriação que é, ao mesmo tempo, desapropriação. Ou seja, eles arrancam a língua do seu uso considerado estabelecido e habitual e reconfiguram a mesma língua, dando sentidos diversos. E, portanto, é uma relação de apropriação, ou seja, o poeta simultaneamente se apropria da língua para a transformar, mas ao mesmo tempo de desapropriação, porque ele acaba por se tornar estranho aquilo que lhe era familiar. Então, é esta relação de inapropriável, não é? Que todas estas figurações, do ponto de vista histórico, apresentam para o Agamben, que é estruturante desta ideia de uso e de uso do corpo, que não está resolvida neste primeiro capítulo, não é? Que ele vai continuar a explorar nos capítulos seguintes. Então, eu agradeço mais uma vez à Rafa e ao Ricardo a difícil tarefa de apresentar este capítulo. Espero que esta sessão tenha sido tão enriquecedora para vocês como foi para mim, porque o facto de eu estar aqui a comentar estas coisas permitiu-me compreender muito melhor o que foi muito difícil para mim também compreender quando li o livro, tá? Então, agradeço mais uma vez a todos e a todas, principalmente à Rafa e ao Ricardo. E não se esqueçam que para a semana temos ANPOC, portanto não há seminário. E voltamos, enfim, daqui a 2 semanas, penso eu. Mas eu depois confirmo tudo por e-mail. Um grande abraço a todos e a todas e até à próxima. Abraço, tchau. Obrigado, tchau, tchau. Obrigado, colegas.